O que é a astrologia kármica e como ela surgiu? Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Sandra Salles, sou astróloga kármica. Nós vamos falar sobre oportunidades e obstáculos para você se tornar uma astróloga kármica, podendo faturar até R$ 450 por atendimento, tá? Quando se torna uma astróloga kármica. Muitas pessoas, principalmente para quem está começando a me seguir agora, ainda não ouviu falar de astrologia kármica, conhece de astrologia, porque, como eu digo, né, de astrologia e futebol todo mundo entende um pouco, mas a astrologia kármica é um assunto que nem todo mundo sabe o que é, do que se trata, por que se chama astrologia kármica. Tem a ver com karma? Sim, tem a ver com karma. E é isso que nós vamos explicar direitinho aqui hoje. Eu espero que você saia daqui entendendo tudo a esse respeito, tá? Entendendo o que é e de onde surgiu a astrologia kármica. Como é que surgiu a astrologia kármica? Desde os primórdios do tempo, né? Quando começou a ter mais entendimento, a desenvolver o seu entendimento durante seu processo evolutivo, ele começou a perceber as estrelas, olhar as estrelas, perceber que determinadas épocas, quando aquela estrela estava lá num determinado pontinho, alguma coisa acontecia aqui na Terra, as águas inundavam, o cara perdia a lavoura, ou eles eram obrigados, na época dos nômades, eles eram obrigados a mudar, né, de lugar, porque ali não dava naquela época, ele não conseguia plantar, ele se mudava para um outro lugar mais alto para poder plantar e tal. Então o homem começou a estudar, a observar que o que acontecia aqui no nosso mundo tinha relação com o que acontecia no céu, com a posição das estrelas, e depois, com o estudo, desenvolveram as constelações. Então, essa relação do que acontece no céu com o que acontece na nossa vida, né, com o que acontece aqui na Terra, foi um estudo que foi se desenvolvendo pela percepção, né? Obviamente, ao longo dos anos. Então, né, percebeu-se que a Lua demorava tanto tempo para fazer uma volta completa no céu, para, né, sair daquela posição para aquela posição e depois voltava para essa posição. Isso tudo na base da observação. Né, os anos e séculos foram se passando e cada vez mais os estudiosos foram se aprofundando no conhecimento dos astros, por isso chamado de astrologia, né, porque é o conhecimento dos astros, o estudo dos astros. Então eles começaram a estudar e ver essa relação entre o que acontecia no céu, o que estava acontecendo lá quando determinadas coisas aconteciam na vida dos homens. E isso foi se desenvolvendo. Os homens sempre foram, acreditaram, né, sempre foram espiritualistas, acreditavam em Deus, acreditavam numa força maior. Aliás, séculos e séculos atrás, eles acreditavam, né, algumas culturas tinham vários deuses, um deus para cada coisa. O Sol era um deus, a Lua era outra deusa, enfim, tinham deuses para todas as coisas. Até que o homem foi lá e, depois de vários anos, passaram a ser monoteístas, de ter apenas um Deus. Mas, enfim, os povos antigos, eles sempre acreditaram em reencarnação. E, assim, pelo menos aqueles povos que nós temos conhecimento. Tanto que, se você for estudar o comportamento e o que acontecia desde a época do Egito Antigo, que eles já acreditavam que existia uma vida espiritual, uma vida depois dessa vida que a gente vive aqui. E acreditavam também que a pessoa podia voltar e reencarnar como um outro ser e que voltava, e que eles tinham às vezes alguma noção um pouco diferente, achavam que eles pegavam o corpo de alguém que já estava aqui, mas enfim, essas coisas foram se desenvolvendo. E o estudo da astrologia e o entendimento da espiritualidade não eram dissociados, eram estudos que caminhavam paralelo, conhecimentos que caminhavam paralelos. E, pelo menos, essa astrologia que nós usamos e conhecemos até hoje, ela é usada pelo menos há 5.000 anos, desde a época do Egito Antigo. Tá? E os caldeus usavam, existem alguns registros até de civilizações que nem existem mais e que não deixaram registros, mas que sim observavam os astros e guiavam as suas vidas conforme os astros estavam no céu. Eles sabiam que aquilo tinha um efeito na nossa vida de hoje.
E, ao longo dos séculos, esse estudo foi se desenvolvendo. Então, os reis, os faraós, eles tinham o seu astrólogo lá, pessoal, que indicava e que dizia o que ele precisava fazer de acordo com o estudo do seu mapa, com o estudo do céu. E todos esses conhecimentos foram avançando, né? E os povos orientais, sempre, né, com religiões muito espiritualistas, assim como os hindus, como os tibetanos, eles sempre usaram esses dois conhecimentos junto, o da astrologia e o da espiritualidade. Por quê? Por entender que nós somos espíritos em evolução, que a alma é eterna e que o espírito ele precisa reencarnar, né, diversas, inúmeras vezes para aprender lições para a sua própria evolução. Então, por entender isso, esses povos orientais, essas culturas orientais, nunca desvincularam o estudo da astrologia da espiritualidade, da sua religião. Então, o seu conhecimento de espiritualidade, o conhecimento de astrologia andavam juntos, porque ele entende que nessa encarnação essa pessoa, esse indivíduo, está aqui para continuar o seu aprendizado das suas vidas anteriores, né? Então, a astrologia kármica, né, como a gente conhece hoje, no Ocidente, ela teve uma história diferente. Por quê? Porque lá, mais ou menos pelo século VII, né, os homens do mundo ocidental, principalmente da Europa, né, que era o que existia naquela época, século VII, não existia ainda Américas, né, o que existia era a Europa, eles começaram a desvincular o estudo da astrologia da espiritualidade. Ou seja, eles se tornaram menos voltados para a religião e eles desvincularam uma coisa da outra. Só que o estudo da astrologia continuou avançando, mesmo no mundo ocidental, com esse novo entendimento. Ou seja, olhar para o homem como um espírito que está aqui só nessa vida, como se você, né, e algumas religiões, o cristianismo, né, é uma dessas religiões que acredita que só existe uma vida, que você encarna, você tem essa única oportunidade para aprender o que for e você não tem contas com o passado para acertar. O que você tem são os erros que você comete nessa vida e que você vai a julgamento lá no dia do julgamento final. Ou seja, quando você morre aqui, você fica lá esperando, né, em stand-by, até que chegue o dia do juízo final, onde todos serão julgados. Essa é a crença da religião católica. Eu não posso falar muito sobre muitas outras religiões, porque eu não sou muito estudiosa de muitas outras religiões. As que eu conheço bem são a religião católica, kardecista, porque eu estudei bastante, e o budismo tibetano, que também estudei bastante. O kardecismo já foi uma linha, né, de retorno a essa crença da espiritualidade. Por quê? Entre o século VII, tá, e século XIX, bom, até o início do século XX, as duas coisas estavam desconectadas. Espiritualidade era uma coisa, quem acreditava nisso era uma coisa, e quem praticava astrologia era só astrologia. Então, durante muitos anos, a astrologia chamada moderna, né, que foi a praticada durante todos esses séculos, 12 séculos, bastante tempo, né, era uma astrologia que olhava para o homem apenas na sua vida atual. Ou seja, a astrologia é chamada de astrologia psicológica. Você é assim porque o seu signo solar é tal, o seu signo lunar é tal, o seu signo ascendente é tal, e, né, mais as outras posições dos planetas no mapa, aspectos e tal. Mas isso era para interpretar a psique do homem. Tanto que, mesmo nos Estados Unidos e na Europa, muitos psicólogos estudavam astrologia e muitos astrólogos, né, fizeram essa incursão na psicologia. Então, ligou-se muito a psicologia, a psique humana ao estudo da astrologia. Alguns astrólogos se voltaram para as religiões hinduísta e budista
no intuito de entender melhor esse processo, não é, de evolução do espírito e tal, e eles começaram então a reintroduzir, porque lá no Oriente isso nunca foi separado, sempre foi entendido como uma coisa só, a reintroduzir a espiritualidade na astrologia, para unir novamente esses dois conhecimentos para que eles funcionassem juntos, tá? E aí alguns astrólogos começaram a divulgar essa astrologia e aí começaram a chamar de astrologia esotérica, astrologia espiritualista, até que alguém lá denominou astrologia kármica. Por quê? Porque o karma é a base dessa evolução, né? Desse processo evolutivo do homem. Ou seja, nós somos hoje o resultado de todas as nossas experiências de vidas passadas, de tudo que nós aprendemos, vivemos, fizemos e causamos em vidas passadas que resultaram quem nós somos hoje, né? Se você pensar apenas nessa vida, você hoje também é o resultado de tudo que você aprendeu ao longo dessa vida, tudo que você fez, né? Você vive hoje, o que você vive hoje é resultado do que aconteceu ontem, anteontem, semana passada, mês passado e tudo mais. Mas alguns astrólogos entenderam que tinha algo mais, que tinha alguma coisa mais por trás disso. E eles encontraram isso na astrologia praticada na Índia, no Tibete, na China, em alguns países que têm esse entendimento de que nós somos seres que precisamos encarnar diversas vezes para conseguir evoluir. E aí que no mundo ocidental, a partir do início do século XX, a astrologia esotérica, espiritualista, kármica voltou a ser usada, e aí, com isso, muitos mistérios puderam ser, né, começaram a ser esclarecidos relativamente a que tipo de problemas que nós temos hoje, por que que eu hoje sou como sou, por que eu faço as coisas do jeito que eu faço, e não necessariamente que isso seja originado nessa vida, mas sim como resultado do que você foi em vidas passadas, né? Então, esse conhecimento no mundo oriental sempre existiu, sempre foi praticado em larga escala. A astrologia é uma ferramenta muito usada, né, pelos povos orientais como um auxílio para entender o que é que você está fazendo nessa vida, né? Então, a astrologia kármica é diferente da astrologia tradicional, moderna, ou como você queira chamar, essa astrologia que todo mundo conhece, né, que é muito popular, que todo mundo sabe, características do signo tal e blá, blá, blá. Isso que todo mundo vê, até que lê no horóscopo, no jornal, ou sei lá, nos sites, né? Mas a astrologia kármica é diferente porque essa abordagem muito generalista, ela não se aplica na astrologia kármica, porque na kármica cada história é uma história, cada ser é um ser. Então, mesmo que você tenha o mesmo signo solar que 300 milhões de pessoas, isso não te dá as mesmas características que essas pessoas, porque você teve experiências diferentes em vidas passadas, que você fez coisas em vidas passadas que talvez os outros não tenham feito, que você tenha aprendido lições em vidas passadas que essas outras pessoas não aprenderam, que você desenvolveu características que os outros não desenvolveram, e que talvez você tenha adquirido karmas que com certeza as outras pessoas não adquiriram, porque adquiriram outros karmas diferentes. E aí, cada mapa é uma história muito complexa, né? É uma colcha de retalhos, como eu chamo, que explica essa sua jornada, essa sua caminhada de várias vidas que resultou na sua vida de hoje, nas suas características de personalidade de hoje, nas experiências que você tem que viver hoje, nas lições que você tem que aprender hoje. Hoje que eu digo é nessa vida, né? Não necessariamente hoje. Você tem a vida toda, sabe-se lá quantos anos, isso a gente ainda não chegou nesses detalhes, né? Quanto tempo você tem
para aprender todas essas lições e, principalmente, para acertar contas com o passado, com esses karmas que você causou, com essas dificuldades que você trouxe para resolver nessa vida. Algumas pessoas trouxeram uma quantidade muito maior de karmas para resgatar, outras trouxeram uma quantidade menor, mas se trouxeram quantidade menor de karma, talvez elas tenham mais lições para aprender, tem coisas para desenvolver, porque se está encarnado é porque você está aqui na escola, tem que aprender alguma coisa, você ainda tem alguma coisa para desenvolver, ou às vezes você está aqui para ajudar outras pessoas a se desenvolverem, e isso tudo está escrito no seu mapa, não é? Mas por que é importante eu saber o que aconteceu no passado? Por que é importante eu aprender alguma lição? Por que é importante eu entender esse caminho? Por que é importante eu saber de astrologia kármica? Por que a astrologia kármica pode ser importante para você? Olha, tem uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos e para as pessoas, né? Falo principalmente para os meus alunos, porque eles estão ali estudando e porque eles estão se preparando para ajudar outras pessoas, e isso é muito importante, né? Uma leitura kármica, ela é feita para uma pessoa que está precisando de uma ajuda, de uma orientação, né? Então, ela não entende o que é que está acontecendo na vida dela, ela não entende por que ela está passando por determinado problema, por que ela está passando por determinada dificuldade, ou ela não entende uma característica da própria personalidade dela. Tem pessoas que chegam para mim e falam, né? Eu sou assim, eu queria mudar, mas eu não consigo. Eu queria mudar, eu sou assim, mas eu não gosto de ser assim. Eu queria fazer isso diferente. Ou então eu tenho uma situação na minha vida que me incomoda muito, eu queria me livrar dessa situação. Como é que eu faço para me livrar dessa situação? Como é que eu faço para me livrar desse problema? Como é que eu faço para alcançar aquilo que eu quero? Como é que eu faço? Às vezes a vida está cheia de dificuldades e você está querendo saber como é que você faz para se livrar dessa dificuldade, tá? E aí está o ponto-chave. A dificuldade faz parte do aprendizado que você tem, desse caminho, desse propósito de vida que você trouxe para essa vida. A dificuldade é uma lição que a gente vai aprender, porque quando as coisas são muito fáceis, a gente não aprende nada, nada. A vida está muito fácil, você quer curtir, você quer, né, aproveitar, pô, tá tudo beleza. Então, de repente, tem um momento que a vida fica fácil, tem um momento que a vida fica tranquila, graças a Deus, porque se fosse só problema, ninguém aguentava. E a gente ia ter muito mais, de repente, muito mais suicídios por aí do que já existem, né? Quando a vida é muito dura, dependendo da personalidade, ela pode desistir da vida, ela pode não querer mais viver, ela pode querer sair desse mundo, sumir desse mundo, fugir. E às vezes, dependendo da personalidade, a pessoa tem uma tendência de fuga, uma tendência que pode levar à autodestruição, pode levar a um vício com drogas, com álcool, pode levar a querer sumir do mundo, se isolar do mundo, quando, na verdade, os problemas precisam ser enfrentados de frente, olhados de frente. Mas se a pessoa não sabe, se ela não sabe que aquilo faz parte, que aquilo é um aprendizado, que aquilo é uma fase, e se ela conseguir olhar de frente, enfrentar, resolver e seguir adiante, a vida vai continuar e aquilo vai ficar para trás. Enquanto você não aprende uma lição que você tem que aprender, você vai ficar repetindo essa lição toda a vida. A vida vai colocar diversas vezes a mesma situação na tua frente para você poder aprender aquela lição, ultrapassar aquilo. E no momento em que você aprende, a dificuldade se dissolve. Então, primeiro ponto é esse: fugir, na maioria das vezes, não é a solução, tá? Porque eu digo na maioria das vezes. Bom, você está caminhando na rua, vem um ladrão com uma arma, se você tem a oportunidade de fugir, você vai fugir, é claro. Que as chances de você enfrentar o ladrão com uma arma, né? Ninguém quer isso. As chances disso ter um final trágico são grandes,
né? Aí, nesse caso, fugir é a melhor solução. Mas quando a gente está falando de outro tipo de problema, né? Ah, é um problema na sua casa, é um problema no seu trabalho, é uma situação que está ali se repetindo. Aquilo ali está se repetindo na sua vida, você tem que enfrentar. E às vezes a pessoa não sabe nem como. Então, o entendimento, né, a partir da leitura, do mapa, do conhecimento da astrologia kármica, que vai te dizer, olha, você está passando por isso hoje, porque em suas vidas passadas você fez isso, isso. Você se comportou assim. Então, se hoje você está sendo cobrado por aquilo, por aquele comportamento do passado. Então, pode parecer, assim, até às vezes um pouco de maldade, sabe? Você vai lá e tasca um tapão na cabeça da pessoa, né? Tipo, toma consciência, enfim. Mas a consciência, o conhecimento daquela debilidade, daquele problema, daquela situação que você tem que enfrentar, ou daquele comportamento excessivo que você teve em vidas passadas, que foi errado, que prejudicou a você e às vezes prejudicou as outras pessoas, isso precisa ser corrigido. E esse conhecimento é o primeiro passo para você caminhar na direção de corrigir isso, de ajustar esse comportamento, de ajustar. Nossa, realmente eu sou muito pavio curto. Eu às vezes me torno violento. Isso precisa ser corrigido. A pessoa vai se policiar. Ou então, realmente, pô, toda vez que eu me deparo com um obstáculo, eu desisto, eu não quero seguir adiante. Ah, não, está muito difícil, tem que fazer muito esforço. Mas você precisa se esforçar. Aí, você sabendo que, olha, suas vidas passadas todas, você não tinha coragem de enfrentar os desafios. Você ia lá e desistia. Então, hoje você tem que corrigir isso, você tem que se esforçar. Então, a pessoa sabendo que a sua felicidade, o seu propósito de vida, alcançar o objetivo que você quer, depende de corrigir isso, depende de você acertar, ajustar esse tipo de comportamento, depende de você fazer um esforço maior, as chances de você se tocar e efetivamente corrigir isso são muito grandes. Obviamente, são muito maiores do que se você não tivesse conhecimento. Se você não soubesse, né? Ah, eu sou assim porque eu sou assim. Não, você é assim por conta de tudo isso que você, essa personalidade que você foi construindo através de várias vidas, através de vários séculos, através de muitas experiências e que resultaram no que você é hoje. Mas, de repente, esse tipo de experiência não precisa mais ser repetido. Você precisa mudar, porque às vezes tem isso também. A pessoa tem um tipo de comportamento que, mesmo sendo, digamos assim, agradável, faz com que a pessoa se acomode naquela situação e não avance, não evolua. Então, assim, ela estagnou naquele ponto. Ah, eu já sei fazer isso, então eu vou continuar repetindo isso daqui, porque eu já sei fazer isso daqui muito bem. Eu já aprendi essa lição, eu vou continuar repetindo essa mesma experiência ad eterno, porque eu já sei fazer, é mais cômodo, eu não tenho que me esforçar, eu não tenho que aprender nada novo. Eu não vou ter que me esforçar para aprender uma nova coisa, mas não evolui. E aí fica estagnado num ponto que o que acontece? Você para de evoluir, você pode levar a vida toda assim. Aí desencarnou. Chega lá no plano superior, tem que prestar contas. Ué, você tinha que chegar do ponto A ao ponto B, aqui é o ponto A, B, C, D, E. Você caminhou do A para o B e parou. Você não fez nem o C, nem o D e não chegou no E. E essas três aqui, você ficou devendo. Então, você tinha um caminho de evolução para cumprir, você tinha aquele trajeto para fazer, mas parou logo no início, porque, nossa, tá cômodo aqui onde eu tô, tá confortável, vai me dar muito trabalho fazer isso. E aí, ninguém quer mais trabalho, né? Ninguém quer fazer muito esforço, mas quando chega lá no plano superior,
ó, sabe o que acontece? Você não fez isso aqui, você não cumpriu essas tarefas, você não aprendeu, você não evoluiu o tanto que deveria ter evoluído. Aí passa um tempinho lá e volta para repetir aquelas lições para efetivamente executar aqueles passos e evoluir aquilo que já podia ter evoluído na vida anterior. Então, quando você tem esse conhecimento, já é, sabe, uma ferramenta enorme, né? Uma ajuda enorme para você fazer o que é necessário por você, porque assim, por mais que o seu mapa indique que o seu caminho nessa vida é ajudar outras pessoas, é servir ao outro, é dar suporte para sua família, é dar suporte para os amigos, é ajudar um filho, é ajudar uma pessoa a evoluir, ou mesmo fazer um trabalho espiritual, fazer um trabalho de doação mesmo. Olha, você vai trabalhar, né, faz parte da sua jornada fazer trabalho voluntário, ajudar pessoas com necessidade ou ajudar pessoas que estão precisando de conhecimento, do conhecimento que você tem, enfim, mesmo que o seu caminho seja o de servir a outras pessoas, de ajudar outras pessoas, isso faz parte do seu processo de evolução. Quem vai evoluir com esse tipo de atitude, com essas tarefas, com esse trabalho, é você. Então, no final das contas, quem ganha é você. As outras pessoas ganham também, porque você está cumprindo essa função de ajudá-las a evoluir, de ajudá-las em qualquer situação, né? Às vezes, em situação de crises, uma pessoa que passa por problemas e você vai lá dar suporte, suporte material, suporte mental, suporte emocional, suporte psicológico, enfim, seja qual for a área que você possa atuar, que você possa ajudar, que você possa contribuir, tudo isso vai contribuir muito para a sua jornada, para a sua evolução, para a sua caminhada e para que você gere menos karmas para pagar na próxima, né? De preferência, né? Então, esse conhecimento da astrologia kármica, que graças a Deus, né, esses astrólogos tiveram essa iniciativa de reavivar, de trazer tudo isso para a gente hoje aqui no mundo ocidental, que se não fosse por eles, talvez nós não tivéssemos ainda, né, estivéssemos ainda praticando apenas a astrologia psicológica, sem entender a real origem dos nossos problemas, a real origem das nossas características de personalidade, ou realmente, efetivamente, aonde que você tem que chegar nessa vida, né? Porque os nodos lunares que indicam essa nossa trajetória, eles são muito, digamos assim, interpretados superficialmente nessa astrologia moderna, tradicional, como queira chamar, né? Passa assim, nó do sul é o seu passado, nó do norte é o seu futuro. Mas não explica direitinho como é que é essa trajetória, o que você precisa fazer para chegar lá, o que efetivamente você tem que evoluir nessa vida. Então, esse conhecimento é de uma importância muito grande para quem busca o autoconhecimento, para quem busca respostas para as suas perguntas mais profundas que outros caminhos não conseguem resolver, que não conseguem te dar essa resposta, para quem está em busca de evoluir, para quem realmente, e obviamente, né, para quem acredita em reencarnação, para quem acredita que o espírito, né, encarna várias vezes para evoluir, que precisa desse tempo, né, para quem não acha que você só tem esse curto tempo de vida, de uma única vida, para resolver todas as suas questões, para aprender tudo e para solucionar, né, os seus problemas todos. E se você tiver uma vida muito curta, né, morrer com 10 anos, morrer criança, como é que fica? Não teve a chance de evoluir? De qualquer forma, o conhecimento da astrologia kármica é uma enorme porta que se abre para você entender a sua caminhada, entender a sua jornada, na verdade, não é? Entender tudo que
aconteceu lá atrás, tudo que você fez lá atrás, em outras vidas, que gerou, que te trouxe até onde você está hoje e o que você precisa fazer para te levar ao próximo nível, ou seja, próximo nível de evolução, né? O que você precisa fazer, o que você precisa corrigir na sua personalidade, na sua trajetória e o que você precisa vivenciar nessa vida. Porque às vezes não é só uma questão de característica de personalidade que você precisa corrigir. Todos nós temos características de personalidade para corrigir, às vezes, né, é excesso de uma coisa, é falta de outra, tudo isso precisa ser ajustado, mas tem também aquelas situações da vida que a gente precisa passar, porque são as lições que a gente precisa aprender. E às vezes saber que você precisa passar por determinada coisa, que aquilo é um aprendizado para você, que aquilo vai te ajudar a evoluir, você te faz encarar isso com mais aceitação, né? E eu acho que aceitação é uma questão importante quando a gente olha para esses assuntos kármicos, entendeu? Aceitar quem nós fomos, aceitar o que nós já fizemos, aceitar que isso passou, mas que muita coisa tem resultado na vida de hoje, aceitar que a gente tem que passar por determinadas coisas nessa vida, viver aquilo, vivenciar aquelas situações para efetivamente a gente tirar daquilo um aprendizado e com esse aprendizado a gente seguir adiante no caminho da evolução. Eu hoje estava mais cedo na aula com as minhas alunas, nós estávamos falando sobre as casas astrológicas, né? Então, a gente tem as sequências de casas que nós temos as casas angulares, as casas sucedentes e as casas cadentes. Então, na casa angular são as casas onde a gente age, né? Nas casas sucedentes, as casas onde a gente acumula experiências. A gente acumula aquelas experiências iniciadas nas casas angulares para, nas casas cadentes, a gente assimilar o conhecimento. E quando a gente assimila um conhecimento, aquele conhecimento vai nos levar à próxima casa angular, que são as próximas ações. Ou seja, todo conhecimento ele tem que resultar numa ação. Uma ação nossa, né? Essa ação pode ser a de ajustar essas características de personalidade que precisam ser modificadas, uma ação de corrigir algum erro do passado, uma ação de se conhecer, né, de mergulhar no autoconhecimento para entender melhor quem você é, o que você está fazendo e aonde você tem que chegar, né? E uma ação de você fazer o que for preciso, né, o que você tem que fazer para cumprir o seu propósito dessa vida, que foi o propósito que você se programou para fazer nessa vida. E esse propósito está lá, descrito no seu mapa. A Anair comentou aqui que a pior coisa que alguém pode fazer é desistir da vida. Com certeza, Anair, desistir da vida em todos os sentidos, tá? Tem aquelas pessoas que desistem da vida se largando no mundo, né? Vive à margem da sociedade, às vezes larga a família, vai viver nas ruas. Isso é abandonar a vida, porque você deixa de participar, né? E aí desistiu de fazer o esforço necessário para cumprir o seu propósito. Outras formas de desistir da vida é fugir através, né, de todo tipo de fuga psicológica e, às vezes, através, né, do uso de drogas e para tentar não encarar a realidade. E a maneira, a pior delas todas, é desistindo, deixando de viver no sentido de tirando a própria vida, que aí esse segundo o espiritismo, é o pior de todos os pecados, né? Porque tirar a própria vida é pior do que você tirar a vida de outra pessoa, espiritualmente falando, porque você está renegando algo que Deus te deu, que foi a vida, né?
a oportunidade de viver. Então, é pior do que você tirar a vida de outros. Maltratar o corpo, exatamente. Enfim, existem inúmeras maneiras de desistir da vida, mas eu espero que ninguém aqui desista. A gente tem sempre uma maneira de contornar as situações, de enfrentar ou contornar, de ultrapassar esses obstáculos, de seguir em frente e de conseguir alcançar o nosso objetivo, que é o nosso propósito de vida, tá? Então, todos nós temos um propósito, toda vida tem um propósito, e daí que a gente tem que fazer todo o esforço necessário para chegar lá. E o meu papel é trazer para vocês o máximo de conhecimento possível para ajudar vocês a chegar nesse ponto, né? Para ajudar vocês a chegar no autoconhecimento, a entender qual é o seu papel nesse mundo, a entender o que você veio fazer aqui, o que você precisa fazer para continuar o seu caminho evolutivo como espírito, ok? Esse era o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.